Graça e Pai, meus amados, aqui José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas, trazendo mais um vídeo para você, meu irmão. Nesse vídeo eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês que me seguem, eu não tenho muitos seguidores, são poucos, mas eu quero que esse pouco preste bem atenção. Não pela minha colocação de palavras, que eu sou leigo, eu tenho quarta série, mas pelo conteúdo que eu vou citar nas palavras para você. Então não vem ver que eu prego bonito, que eu sou eloquente, igual tem muitos aí, mas não edifica nada. Quero dizer para vocês que o estudo que eu trago para vocês é um estudo que tem conteúdo, que vai te dar esperança e que vai libertar muita gente. Muita gente que está presa a religiões, outros presos a um milagre, barganha, não é preso por Cristo. Mas eu quero dizer para você, Cristo não prende ninguém, ele solta. O evangelho da graça é o evangelho que enriquece, que liberta e que te livra, que te dá amor e te dá esperança. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, aqui neste momento estou na tua presença. E quero, Senhor, que tu neste momento invada o meu espírito com a tua glória. E destine, Pai, uma palavra de sabedoria para este povo, Pai, do YouTube que me segue. Para que eu não venha, Senhor, atrapalhar a vida de ninguém, mas edificar, libertar com teu amor, ó Pai, e com tua grandeza e com tua misericórdia. Que o evangelho da graça é amor, é que nos cura, nos traz esperança, livramento e certeza que somos teu filho, que somos teu e que vamos para a glória. Já te agradeço desde já. Amém. Peço mais uma vez aos irmãos que dê like, acende o sininho, se inscreva, para que esse vídeo alcance muitas vidas que neste momento está precisando de um conselho. Amém, irmão? A gente não fazemos mensagem. Mensagem você lê um texto, despanar ali 40 minutos de palavras, um versículo da Bíblia, 2, falsificando, não. A gente dá estudo, estudando a Bíblia, mostrando versículo por versículo, mostrando, respeitando texto, contexto, ponto, vírgula, história, cultura, destinatário, remetente. Eu não vou pegar o que foi escrito para a Turquia, que é a Ásia Menor, e trazer para o Brasil. Isso é respeitar remetente e destinatário. Não é pegar o evangelho das ovelhas perdidas da casa de Israel e trazer para os gentios. Não. É colocar Deus no lugar de Deus, o homem no lugar de homem. Porque eu falo no lugar de Deus, o pessoal vai confundir, esse cara é doido, não. No lugar de Deus é o seguinte, é trazendo aquilo tudo que Deus determinou para que nós traga. Isso é o lugar de Deus, ao qual não é ocupado dentro das igrejas. Lá que ocupa é o homem, no lugar do homem. Nós falamos no lugar de Deus e nós tira fora o homem. Entendeu, irmão? Este evangelho diz, versículo chave, vou mostrar para vocês aqui, para que vocês acreditem. Beber mais uma aguinha aqui. Jó 7, Jó 38, 7. Jó 38, 7. E quando as estrelas da alva, junto alegremente, cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam,
e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui Deus está antes da fundação do mundo. Os filhos de Deus já existiam e cantavam junto com as estrelas, jubilando. Esses são os filhos de Deus. Antes da fundação do mundo sobrenatural, já estava lá os filhos de Deus, que hoje está aqui. Já estava lá os filhos de Deus, que hoje está aqui. Então, todos nós somos filhos de Deus. Nós já vivíamos com Deus. Deus pega esses filhos dele, que era em espírito, que estava do lado das estrelas, cantando ou jubilando. Você viu lá em Jó 38, 7. Reveste ele de nevo. Vamos ler aqui. Jó 10, 11 e 12. Jó 10, 11 e 12 ainda, tá bom? Vamos lá. De pele e carne me vestiste, de ossos e nevo me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e teus cuidados guardou o meu espírito. Os teus cuidados guardou o meu espírito. Vou ter até diferente ali, espírito. Tá? Então, de nevo e carne me vestiste, e de osso e nevo me teceste. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o espírito. Então, nós era anjos que jubilava junto de Deus, que ele trouxe agora para participar de pele, de carne, tá? De ossos e de nevo teceste. E o Espírito agora está dentro desses objetos, que é nós. Amém, irmão? Que é nós. Agora, Hebreus 2,10. Veja bem, Hebreus 2,10. Olha lá, ó. E ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento e ator da salvação deles. Então, ao levar muitos filhos, ou trazer muitos filhos, então, revestiu com nevo, carne e osso, aqueles espíritos que jubilavam do lado de Deus, agora, ao levar para Jesus. Vamos lá. Versículo 13 e 14. Jó, ainda Hebreus 2, 13. Lá eu li o 10, agora eu vou ler o 13, tá? E também nele porrei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Aqui, e novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Então, entendeu aí, irmão? Agora, esses filhos, vestidos de nevo e de carne, ele vem para Jesus tomar conta deles. É Jesus que predestina. Eles já existiam, eles foram escolhidos, eleitos. Agora vem para a sua predestinação para filho. Versículo 14. E participa, olha lá. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessas condições humanas. Está vendo lá? Humana. Então, trouxe os filhos, são pessoas que participou de carne e de sangue e das condições humanas, assim como Cristo também participou.
está o homem perfeito, nervo, osso, carne e sangue, e vivendo aqui no mundo pelo um projeto de Deus. Não me pergunte. Não me pergunte. O templo era o símbolo maior da lei que destruía os filhos de Deus na carne. O templo era o símbolo maior que destruía os filhos de Deus na carne. Os filhos de Deus na carne. Porque até Cristo estava todo o mundo debaixo do pecado. Então, Jesus matou a carne, crucificando com ele na morte. Hoje, vamos ler cá, Hebreus 2,15. Libertasse aquele que, durante toda a vida, estivesse escravizado pelo medo da morte. É o que Jesus faz. Deus faz. Ele pega o homem que foi revestido de carne, mas pelo um pecado que estava sobre todo mundo, o pecado de Adão, ele pega e mata a carne. Mata a carne. Tá? Então hoje a carne é morta. Vamos lá. Filipenses 3,3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Aqui está Colossenses, tá, irmão? Mas é Filipenses 3,3. Filipenses 3,3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Então, estamos mortos. Nossa carne hoje está morta pelo amor de Deus. Tá? De Adão até Jesus estava debaixo do pecado. A carne vivia, e o espírito morto, isso é, sem poder, tá? De Moisés até Adão, mas até Jesus, tá? O espírito estava morto. Como morto? Quem morreu? Não, o espírito não morre, ele é indestrutível. O espírito é eterno. Ele estava morto nos fazeres, no poder. Porque o mundo estava debaixo do pecado e todo mundo condenado debaixo da lei. Então, a carne viva para o pecado e o espírito morto por causa da lei. Entendeu? Tá? Efésios 2, 3-6. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que acontece? Quando Jesus veio, estava todo mundo debaixo do pecado. Tanto o justo como o injusto. Tanto os eleitos e escolhidos, como os filhos da perdição. Em igualdade. Em igualdade. Isso chama adoção. Tá? Em igualdade. Vamos lá ler mais um 4. Para vocês entenderem bem melhor o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5. Deus é rico em misericórdia. 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, tanto judeu como gentil,
como rico, como pobre, como escravo, como livre, como os filhos de Deus predestinados, escolhidos para a salvação, e os que não eram da salvação, todos em igualdade de pecado. Todos foram mortos no pecado de Adão. E agora estão todos debaixo de uma lei. Entendeu? Não tem nenhum justo sequer, não falou Paulo e Davi? Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus vem e morre por todos? Não. Jesus morreu por muitos. Não está lá escrito? Não por todos. Ele pega os eleitos, os escolhidos, né? Vê lá Marcos 13, 20, fala que se não fosse por causa dos escolhidos, ele não tinha abreviado, mas por causa do que ele escolheu, ele abreviou aquele dia. Essa abreviação é tirando de debaixo da lei e conduzindo para o reino do seu amor todos aqueles que são seu filho. Então, aqueles aqui, ele veio naquela época da vida de Jesus, 2000 anos atrás, que ele morreu e ressuscitou por esse, porque nós não. Você nasceu há 2000 anos atrás? Se você não nasceu 2000 anos atrás, você não nasceu debaixo da lei. E se você não está debaixo da lei, você também não está debaixo do pecado, porque a obra já foi consumada e nós, 2000 anos depois, nós pegamos tudo de mão beijada. Estamos livre de condenação, porque a obra de Cristo já foi consumada. Agora, aqueles que eram os eleitos, os escolhidos, que ainda estavam debaixo e sobre a lei, esse deu o nome de ser filho de Deus pela adoção. E eles são adotados. Eu não sou adotado, você não é adotado, que já nascemos depois de toda a obra pronta, e já nascemos depois de toda a obra pronta, já nascemos morto e crucificado junto com ele. Eu vou voltar aqui um pouquinho, para você entender o que eu estou falando. Tá, o 5. Tá? Vamos mais para o 4. Vou mais para o 3 aqui, né? Anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, entendeu? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros eram, por natureza, merecedor da ira. Da ira. Vamos lá, para vocês entenderem direito. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu amor, nos tirou de lá. Versículo 5. E deu nós vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nos pecados, em transgressões, pela graça nos salvou. Pela graça nos salvou. Versículo 6, que eu acabei de ler para vocês entenderem. E Deus nos ressuscitou com Cristo. Com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós estávamos mortos nos nossos deleites, nos nossos pecados, debaixo de uma lei de doutrina, de condenação e de morte. Jesus morre e vivifica o nosso espírito. E agora o nosso corpo está morto e o espírito vivificado pelo dia de Pentecostes. Está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo? Vamos lá. Apocalipse 26.
Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Isso aqui também é simbólico, tá, irmão? Tá. Esses que faz parte da primeira ressurreição foi aqueles que ele resgatou o resgate pela sua morte há 2000 anos atrás, que levou até o céu e assentou com Cristo nas regiões celestiais. Esses faz parte da primeira ressurreição e sobre ele não tem esse poder a segunda morte, tá? Porque eles já estão com Cristo. Eles fizeram parte da primeira ressurreição. Está entendendo? Quer que eu explique melhor? Essa foi a primeira ressurreição. Os que nascem depois da crucificação de Jesus, a carne já foi com ele crucificada, irmão. Está entendendo o mistério? A carne já foi com ele crucificada. É isso que o povo não entende. Faz 2000 anos e não entende. A carne era agente de condenação pela lei. Por isso, Cristo foi obrigado a matar essa carne. Está entendendo? 2 Coríntios 3, 7 e 9. O ministério que trouxe a morte, está vendo aí, irmão? Quem trouxe a morte foi gravada com letra em pedra, mas o ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor da seu rosto, ainda que desvanecente. Está entendendo, irmão? O primeiro ministério trouxe morte, condenação. Por isso que Jesus ele teve que enviar para a asa pequena. Esses são os escolhidos que mandou para a Turquia, tá? E escreveu a carta a 7 igrejas da Ásia, explicando a situação para que não perdesse aqueles que eram escolhidos de Deus. 9. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quando fala em pecados, em treva, está falando da lei de Moisés, tá? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, enquanto muito glorioso será o ministério que produz a justiça, o amor de Jesus, o ministério do Espírito, o ministério da graça. A morte já foi vencida. Vamos lá. Romanos 7,5. Pois quando eram controlados pela carne, viu aí? A carne, pela carne, as paixões permaneciam. As paixões pecaminosas despertava pela lei e estava em nosso corpo, de forma que devamos fruto para a morte. Por quê? Quando a gente estava debaixo da lei, a lei era para a carne, porque o espírito ele estava morto em seu poder. Entenda bem, morto no poder. Viu? Então, despertava em nós toda forma de concupiscência do corpo para a morte, porque era uma tentação. Quero falar para vocês, a curiosidade. Lembra que quando Deus fez o Éden, fez o homem, ele colocou debaixo da árvore e disse para o homem
De toda a árvore do conhecimento do bem e do mal comerás, mas essa que está no meio aí do bem e do mal não comerás, nem tocarás nela, que não certamente morrerás. Despertou a curiosidade em Adão. E ele foi e comeu do fruto junto com a sua esposa. Que despertou a curiosidade. Isso é a carne. Tudo aquilo, já viu um provérbio que tem? Que tudo que é proibido é melhor? Porque desperta a carne. Isso que fazia a lei. Condenaram uma coisa, o homem ia fazer, morria. Não pode fazer tal coisa, o homem fazia, morria. Porque desperta de nós toda a forma de concupiscência da carne. Tudo aquilo que é proibido, que é dado lei, vem o desejo do cão de você fazer. Despertava toda forma de morte. É o que está dizendo aqui, olha lá. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, né, despertadas pela lei. Entendeu agora, irmão? As paixões pecaminosas eram despertadas pela lei. Não pode fazer isso. E nós era curioso, fazia e quebrava a cara. Tudo que é proibido, não tem o provérbio que é mais gostoso? E depois vem as consequências. Está entendendo agora, irmão? Isso era a lei, por isso Deus tirou a lei. Que a lei estava matando justos, por causa da curiosidade. E sempre foi assim. Nossa carne hoje, na graça, já nasce morta. A nossa carne hoje já nasce morta, já nasce crucificada com Cristo. Vamos lá. Já nasce crucificada. Romanos 6, 3-6. Ou vocês não sabem que... Está aqui, tá, irmãos? Você olha aqui que você vai ver, tá? Está aqui capítulos e versículos, tá? Para vocês verem, tá? Presta atenção. Romanos 6, 3-6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui que a igreja faz uma confusão, tá? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? É na água? Não, é na morte. É na morte. Você lembra que João... Eu vou mais para frente um pouquinho. Vamos lá, 4. Para vocês entenderem. Vamos entender melhor a situação. Ainda Romanos 6, 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma novidade de vida. Portanto, fomos sepultados com ele pela morte, por meio do batismo. Nas águas, não, na morte. Na morte. Hoje você já é batizado. Hoje a obra de Cristo foi completa na cruz. Não é batizado nas águas, é batizado na morte. E se nós já foi crucificado, sepultado com Cristo, na morte dele, quantos que nasceu depois da cruz, já nasce com o corpo crucificado, com a carne morta, o velho Adão já morto. Entendeu, irmão? O velho homem já nasce morto.
Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Irmão, presta bem atenção aqui, ó. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós já ressurgimos, ele já ressurgiu, nós já ressurgiu com ele, por mais que estamos aqui. O nosso espírito já está perfeito em Cristo e a nossa carne morta para o pecado. Quando ele olha, não vê mais. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança, se nós estamos unidos com ele, nós estamos crucificados, nós estamos batizados, não precisamos de Santa Sé, que tudo ele já fez. Jesus não fracassou. Jesus não fracassou. 6. Pois, sabemos que o nosso velho homem, o Adão, já foi crucificado. Pois, sabemos que o nosso velho homem, o Adão, a carne de Adão, essa carne aqui, ó, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, irmão. Irmão, vou te contar a coisa das vezes da raiva, da ódio. Como eu já comi desse reggae, irmão, sem saber. Se nós já fomos, o corpo, quando Cristo olha para você lá de cima, com o seu olho espiritual, ele não vê mais essa carne, já está morta. Já está morta. Já está crucificada em Cristo. Já está crucificada. O velho Adão não existe mais. Quem é de Deus, meu irmão. Não perde a salvação porque é de Deus. É filho. É filho. E o corpo de efeito. E não mais sejamos escravos do pecado. Porque Jesus, quando olha para nós, ele não vê pecado. Todo pecado é na carne. Ele vê espírito. E o espírito é perfeito. Somos mortos para Cristo. Morto. Hoje, diferente da lei, que a carne era viva e o espírito sem poder. Na graça, a carne está morta e o espírito é em vigor. Só você deixar o espírito falar. Ainda Romanos 7, 4 a 8. Eu quero dizer para o irmão. Vamos lá. Romanos 7, 4 a 8. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Quem está morto peca. Já está morto. Cristo, quando olha, vê nós mortos. Ele não vê a nossa carne. Assim, quando a gente olha aqui, não vê Deus com o nosso olho no canal, porque ele é espírito, não dá para nós ver. Assim é Deus que é espírito, ele não vê a nossa carne. Ele vê o espírito perfeito, a vitória. Por que os homens insistem tanto em dizer que são um miserável pecador? Está blasfemando. Está dizendo que Cristo faliu. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Os homens dizem que não precisa de um homem para perdoar os pecados. E não precisa se consagrar do pecado, e precisa de jejuar por causa do pecado, precisa comer do pão que não faz parte do corpo de Cristo, tem que se batizar das águas que não somos de Cristo. Meu irmão, na verdade estamos mortos. Assim, meus irmãos, vocês também morreram. Morreram. Está falando de nós.
Depois da cruz, nós estamos mortos pela morte de Jesus. A crucificação da carne dele serviu para crucificar toda a nossa carne. Versículo 5. Pois quando éramos, olha lá, controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertada pela lei, estava no nosso corpo, de forma que dava o fruto para a morte. Que a lei, ela revelava de nós o pecado. 6. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei. Para que servimos conforme a novo modo de espírito. Novo modo de espírito. E não segundo a velha forma da letra escrita. Entendeu, irmão? Se nós já morremos, estamos mortos para o pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Como Deus tirou a lei escrita, não tem mais pecado. A velha forma da letra escrita acabou. Agora é novidade de espírito. E o espírito é perfeito. Deus, quando te olha, vê você perfeito. Porque ele não vê o pecado da tua carne, as porcarias que a carne anda fazendo. Eu falo sempre, a carne tem uma lei. O que você planta, você colhe. E o juízo da carne é imediata. Não tem nada a ver com o espírito. Se a carne está morta e o espírito está vivo, a carne vai para a sepultura e o espírito volta. Mas você paga aquilo que é errado que você faz. Sete. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que era pecado se não ser por meio da lei. A lei veio para descobrir o pecado. Não foi para resolver o problema. Eu acabei de falar para vocês aqui. Por causa da lei, despertava a curiosidade e a gente fazia e pagava o preço. Por isso Jesus veio e tirou a lei. Porque pela lei veio o conhecimento de pecado. Não é a lei que é o pecado. A lei faz conhecer o pecado e o sacerdote com o juiz matava. Entendeu? Então, no Nova Aliança, não tem lei. Jesus é o fim da lei. 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelos mandamentos, viu, irmão? Pelos mandamentos, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Jesus fez. Sem a lei os pecados estão mortos. O fim da lei é Cristo. Então hoje você não vive mais do pecado. Não aproveita para dar ocasião à carne. Para praticar libertinagem, que você vai pagar. Tá? O fruto do Espírito é paz, é amor, longanimidade, domínio próprio, tá? Não é fazer nada errado, tá? Porque se você é um crente, é um cristão e pratica algo errado, você já está morto no pecado, você vai pagar um preço muito alto, mas o seu espírito volta para Deus. Será que as religiões ainda têm dúvida do poder de Deus? E quer ajudar a Deus? Achando que Deus foi incompetente? Deus diz que nós não temos mais pecado. Os pastores dizem que somos pecadores. Deus diz que não temos mais pecado.
as igrejas dizem que são pecadores. E isso é o quê? É dizer que Deus fracassou. Versículo 7. Ainda Romanos 6, 7. Pois, quem morreu foi justificado do pecado. Como que você diz que é um miserável pecador, verme do carrapato? Como você diz que você é um miserável pecador, verme do carrapato? Que Deus diz, pois, quem morreu foi justificado do pecado. E você duvida do que está escrito, porque acredita na doutrina do homem? Vamos lá, ainda Romanos 6,11. Da mesma forma, considero-se morto para pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Nós já estamos mortos para o pecado. Irmão, mas eu peco. Mas Jesus não está vendo o seu pecado. Porque ele não vê a sua carne. Ele vê o seu espírito. Seu espírito está perfeito em Cristo. Mas o meu mal que eu faço? Se vire, pague o seu mal. Aí depois fica aí igual a perua, pior. Porque só faz as coisas erradas e fracassado, mas é salvo. Mas só vai apanhando. Deus é pai, ele bate. Mas como pai, ele não te abandona. Gálatas 6, 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de qual modo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você, a carne, já é crucificada. E quanto a mim, que eu jamais me gloriei, não a ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. O mundo é nós. Já fomos crucificados junto com Cristo. Ainda Gálatas 2, 20. Foi crucificado com Cristo. Aleluia. Meu irmão, será que você ainda tem coragem de dizer que nós somos hereges? Será que você não está vendo tudo isso? Vocês acreditam no homem? O homem te leva para antes da cruz, lá tem pecado. Jesus ainda não tinha crucificado. É como ele se crucificou na cruz. Pela cruz, ele crucificou também a nossa carne, para que se te faz todo o homem do pecado. E ressuscite em espírito com ele. Agora, dentro desse corpo podre, há um espírito que é de Deus. Foi crucificado com Cristo. Assim já não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que palavra linda. Mas se você volta para onde da cruz, você é um condenado. Se você não pensa que o batizado é condenado. Há uma lavra de fogo esperando por nós. Se não der dinheiro na igreja, é um devorador que vai acabar com a nossa família. Se eu vou para depois da cruz, o meu corpo de pecado já foi crucificado. Porque ele se entregou na cruz para isso. E os homens dizem que é mentira. Romanos 8, 1 e 3 a 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito deu vida e libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, vejo o povo se acabando para ir para a igreja, que se eu não vou, Jesus voltar, eu fico. Eu tenho que ir para a igreja embaixo de temporal de chuva, levando a criatura com guarda-chuva, o vento arrebentando tudo. Porque se Jesus voltar, eu fico. Jesus já voltou. Você já é um predestinado, você é salvo. E se você não for um salvo, um filho de Deus, um predestinado, você também não adianta ir para a igreja, porque Deus não vai fazer nada com você. Três. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo o pecado, assim condenou o pecado na carne. Quer que eu leia? Vou ler para você de novo, irmão. Sabe que Deus abre os teus olhos. Romanos 8,3. Porque aquilo que a lei foi incapaz, que só matava, incapaz de fazer, por estar enfraquecida. Porque sabia que Jesus estava voltando. Pelo a carne. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo o pecado, assim condenou o pecado. Não existe mais. Condenou o pecado. Na graça, a condenação não é para nós, é para o pecado. Na lei, o homem estava condenado. Na graça, ele condenou o pecado. Na lei, o homem estava condenado à morte. Na graça, ele condenou o pecado. E a igreja está cega, e todo mundo cega. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe. Que você leia, dê like, assine, pegue no sininho, irmão, e me ajude, em nome de Jesus. Te agradeço.